Bom dia! Como é bom ver cada um de vocês nessa manhã, como é bom estarmos reunidos, juntos, para poder adorar o nosso Deus, nosso Pai. Para você que é mãe, Feliz Dia das Mães para você. Somos muito gratos a cada uma de vocês, todo o trabalho que vocês fazem em criar a sua família e a encorajar seus filhos. Então, somos realmente muito gratos por todo esse serviço. Então, Feliz Dia das Mães. Para quem puder, eu vou convidar você a ficar de pé e vamos juntos adorar o nosso Deus. A alegria do Senhor é meu poder, não cairei nem pararei. Ele é meu pastor e não temerei. A alegria do Senhor é meu poder. Alegria do Senhor, alegria do Senhor, alegria do Senhor é meu poder. Alegria do Senhor, alegria do Senhor, alegria do Senhor é meu poder. Alegria do Senhor é meu poder, me apoiará por toda a vida. Estou cercado de graça e de paz. Alegria do Senhor é meu poder. Alegria do Senhor, alegria do Senhor, alegria do Senhor é meu poder. Alegria do Senhor, alegria do Senhor, alegria do Senhor é meu poder. Alegria do Senhor é meu poder. Nunca desisto, pois ando por fé. Ele tem força, de mim cuidará. Alegria do Senhor é meu poder. Alegria do Senhor, alegria do Senhor, alegria do Senhor é meu poder. Alegria do Senhor, alegria do Senhor, alegria do Senhor é meu poder. Amém. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu os meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive, posso crer no
que ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Podem sentar. Chega o momento da ceia. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 53. Eu vou estar lendo do versículo 4 ao versículo 7. Isaías 53, 4 a 7. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Cristo leva sobre si os nossos pecados. Por causa das nossas ofensas, ele foi castigado. Fomos nós que nos desviamos do caminho de Deus, fomos nós que pecamos contra o nosso Senhor, mas foi ele que pagou o preço. Foi ele que morreu no meu lugar, foi ele que morreu no seu lugar. No versículo 11 de Isaías 53 é dito: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Jesus, através da sua morte, ele nos justifica. Jesus, através da sua morte, nos purifica. E nós, por causa do sacrifício de Cristo Jesus, somos lavados pelo seu sangue e, por causa disso, somos apresentados a Deus puros, alvos como a neve. Amém? Vamos orar pelo pão. Senhor Deus e Pai, Senhor, obrigado por esse pão que simboliza o corpo de Cristo. Pai, nesse momento lembramos da vida de Cristo, como ele agiu nesse mundo, como ele tratou as pessoas, como ele viveu uma vida obediente à tua vontade. E, Pai, somos gratos por esse exemplo de vida dele. Somos gratos pelo corpo que foi entregue em favor de cada um de nós, Pai, para que nós pudéssemos receber esse perdão. É através de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos fazer uma oração pelo cálice. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz por nós. Obrigado por esse sangue tão precioso, esse sangue que nos lava, esse sangue que nos purifica. Pai, que nós possamos viver vidas santas e puras, vidas que te agradam, vidas que exaltam ao Senhor. Pai, obrigado por esse sacrifício que foi feito por nós. Obrigado que a morte não o reteve, que ele venceu e ressuscitou
Isso nos dá a esperança de que nós também nos uniremos contigo por toda a eternidade. Obrigado por Jesus, através dele que nós oramos. Amém. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Se você quiser, você está convidado a ficar de pé. Se você preferir ficar sentado, fique à vontade. Vamos cantar. Deus estando em meio à multidão, de toda a tribo e nação, somos teus filhos chamados por ti, remidos por teu amor. Não há palavras para te agradecer, nem expressar todo o meu louvor. Levantarei minha voz com meu coração e todo o meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia ao Senhor. Aleluia, aleluia. Pelo sangue do Cordeiro, toda língua, toda tribo, toda raça e nação, deem glória, deem honra, deem louvores ao Cordeiro de Deus. Deus, em tua presença podemos ter perdão, graça e poder. Somos teus filhos, queremos dar prostrados nosso louvor. Opere e age, Espírito, em todos nós, até tornar-nos iguais a ti. Todos os povos verão, glorificarão, te adorarão. Aleluia, aleluia, aleluia ao Senhor. Aleluia, aleluia, pelo sangue do Cordeiro, toda língua, toda tribo, toda raça e nação, deem glória, deem honra, deem louvores ao Cordeiro. Aleluia, aleluia, aleluia ao Senhor. Aleluia, aleluia, pelo sangue do Cordeiro, toda língua, toda tribo, toda raça e nação, deem glória, deem honra, deem louvores ao Cordeiro, deem glória, deem honra, deem louvores ao Cordeiro de Deus. Amém. Podem sentar. Graça e paz de nosso Senhor seja com todos vocês. Para você que também está nos acompanhando pelas redes sociais, um bom dia a todos. Vamos ter um momento da oferta e eu quero convidar você a abrir a escritura em Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 23, Paulo escreve o seguinte: Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém.
O evangelho não para, a obra não para. No mundo todo, pessoas levam o evangelho a todo aquele que precisa ouvir a palavra de Deus. Paulo aqui fala que tinha alegria em estar com os irmãos em Roma e esperava que essa passagem pudesse prover ajuda para que ele pudesse levar ainda adiante o evangelho. Uma forma de pensarmos em nossas ofertas, além de apresentarmos elas a Deus, é pensar: estou ajudando para que a obra não pare. A obra nunca vai parar até Cristo retornar e estar conosco. Que nós possamos apresentar as nossas ofertas sempre lembrando a alegria que temos no evangelho e como é bom podermos levar essa palavra a todo aquele que necessita. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, damos graças e agradecemos por mais um dia. Obrigado, Pai, pelas bênçãos, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Que o Senhor possa, Pai, nos ajudar sempre por meio do Teu Espírito, que possamos ter sempre alegria, Pai, em fazer as nossas ofertas, que possamos fazer isso da forma como o Senhor pede, Pai, com alegria e com generosidade. Que possamos, Pai, lembrar de quando ainda não ouvíamos o Evangelho e como foi alegre o momento em que alguém falou isso pra gente e como nós podemos levar isso para as outras pessoas. Agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, como de costume, após o culto, se você quiser, você pode colocar a sua oferta na caixinha, você em casa pode fazer um depósito se quiser. Vamos continuar cantando. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom para mim. Morreu por mim, morreu por mim, morreu por mim, é tão bom pra mim. Cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim, é tão bom pra mim. Deus é tão bom, morreu por mim, cuida de mim, é tão bom pra mim. Amém. Deus é bom, não é? Amém. Então a gente vai cantar esse hino antes da pregação. Vou convidar vocês, se você puder, ficar de pé. Vamos levantar. Com a armadura de Deus enfrentamos o mundo. A batalha pertence a Jesus. Nenhuma força do mal pode nos derrotar. A batalha pertence a Jesus. Cantemos glória e honra, força e poder ao Senhor. Cantemos glória e honra, força e poder ao Senhor. Quando o poder das trevas cai em cima de nós, a batalha pertence a Jesus. A resposta é certa, o poder do seu sangue, a batalha pertence a Jesus. Cantemos glória e honra, força e poder ao Senhor. Cantemos glória e honra, força e poder ao Senhor. Quando o inimigo luta, não desista com medo, a batalha pertence a Jesus. Fique firme na fé, a redenção está perto, a batalha pertence a Jesus. Cantemos glória e honra, força e poder ao Senhor. Cantemos glória e honra, força e poder ao Senhor.
Amém. Podem sentar. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. É muito bom ter a sua presença aqui nessa manhã. Para você que também está acompanhando de casa, é bom ter você também acompanhando o culto junto conosco. Espero que você esteja bem. A nossa oração é para que você esteja bem. Será que algum de nós pode questionar Deus? Será que alguém pode questionar a forma como ele faz as coisas? Ou questionar os juízos do Senhor? Será que alguém pode questionar a forma como ele faz as coisas? Hoje, continuamos a nossa série sobre o livro de Jó. Nós continuamos buscando aplicações para nossas vidas por meio da vida desse homem. Até aqui, já vimos Jó perder tudo aquilo que tinha, perder sua saúde, não pecar contra Deus e se manter forte, mantendo-se fiel a Deus em meio aos problemas. Também vimos esse mesmo homem se entristecendo, enfraquecendo aos poucos e tendo discussões com 3 amigos. Esses amigos vieram consolá-lo e conversar sobre os motivos do seu sofrimento. Jó até aqui se defendeu sua inocência e justiça. E a maior parte do livro vai se passar entre os discursos dos 3 amigos e as respostas de Jó. Ao todo, os 2 primeiros amigos vão fazer 3 discursos e o terceiro amigo vai fazer 2. E entre eles, Jó vai sempre fazer a sua defesa, vai sempre defender a sua inocência. Até que, quando essa discussão acaba, o livro nos apresenta um outro personagem. Nos apresenta Eliú. Eliú vai falar um pouco diferente dos outros amigos de Jó. Acompanhem comigo em Jó capítulo 32, a leitura a partir do versículo 1. Jó capítulo 32. Então, esses 3 homens pararam de responder a Jó, pois esse se julgava justo. Mas Eliú, filho de Baraquel, de Buz, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. Também se indignou contra os 3 amigos, pois não encontraram meios de refutar a Jó, e mesmo assim o tinham condenado. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque eles eram mais velhos que ele. Mas quando viu que os 3 não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Eliú acompanhou todos os discursos, viu toda aquela discussão e, por ser mais jovem, estava esperando para falar. Mas ao ver o resultado daquela conversa, ele indigna-se contra os 3 amigos, pois, em argumentos, não foram capazes de refutar a Jó. E mesmo sem argumentos, ainda assim o condenavam. Eliú acreditava que somente a idade podia trazer sabedoria. E que ele, por ser mais jovem, deveria se manter em silêncio. A partir do versículo 6, no entanto, nós vemos uma mudança de atitude em Eliú. Acompanhe a leitura a partir do versículo 6. Então Eliú, filho de Baraquel, de Buz, falou: Eu sou jovem, vocês têm idade. Por isso tive receio e não ousei dizer-lhes o que sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria. Mas é o espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Não são só os mais velhos os sábios, não são só os de idade que entendem o que é certo. Por isso digo, escutem-me, também vou dizer o que sei. Enquanto vocês estavam falando, esperei. Fiquei ouvindo seus arrazoados, enquanto vocês estavam procurando palavras. Dei-lhes total atenção, mas não é que nenhum de vocês mostrou que Jó está errado? Nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos. Não digam, encontramos a sabedoria, que Deus o refute e não
o homem. Eliú agora entende que não são somente os mais velhos que são sábios. O entendimento vem do Senhor. Alguém que medita na palavra, alguém que estuda as escrituras diariamente, pode se tornar tão sábio quanto, pois a sabedoria vem do Senhor. Ele censura os 3 amigos, pois esses se diziam sábios, mas ainda assim não foram capazes de demonstrar a Jó que ele estava errado. E mais, simplesmente desprezaram a Jó, dizendo que eles estavam corretos, já haviam encontrado a sabedoria, então Deus que mostrasse a Jó aonde ele estava errado. Embora eles mesmos, se dizendo sábios, não eram capazes de fazer isso. Eliú não está descontente apenas com os amigos de Jó, mas também com o próprio Jó. Jó se considerava justo e ele não conseguia enxergar por que Deus tinha exposto ele a todas essas provações. Jó chegou ao ponto de pedir que o próprio Deus apresentasse as suas acusações diante dele e que ele se defenderia diante do Senhor. Acompanhe comigo Jó, capítulo 31, versículos 35 a 37. Essas são as palavras de Jó. Ah, se alguém me ouvisse. Agora assino a minha defesa. Que o Todo-Poderoso me responda. Que o meu acusador faça a acusação por escrito. Eu bem que a levaria nos ombros e a usaria como coroa. Eu lhe falaria sobre todos os meus passos. Como um príncipe, eu me aproximaria dele. Jó não conseguia ver aonde ele havia errado. Ele pensava que Deus o havia tomado por inimigo e que o perseguia. E agora, Eliú não mais conseguia se segurar. Em suas palavras, ele era como um vinho arrolhado, como vasilhas de couro novas prestes a se romper. Eliú vai falar o que precisa ser dito. Ele vai falar isso sem fazer parcialidade com quem quer que seja, e também sem bajular a quem quer que seja. Você já ouviu a expressão, quem fala o que quer, tem que estar pronto para ouvir o que não quer? A partir da conversa com Eliú, Jó vai ouvir tudo o que precisa ouvir. E a questão nessa é, será que estamos prontos para ouvir aquilo que não queremos? Enquanto Jó e os seus amigos debatiam a questão do ponto de vista humano, Eliú não vai fazer isso. Eliú vai fazer Jó olhar para essa situação não a partir do ponto de vista do homem, mas do ponto de vista do Senhor. Eliú vai defender a Deus. Eliú vai falar sobre as questões celestiais e não sobre as humanas. Ele vai corrigir Jó, mostrando que não é Deus e os seus juízos que estão em julgamento, mas é o oposto. É Jó, somos nós, os homens, e as nossas decisões que estão em julgamento. Eliú vai olhar para as palavras de Jó e mostrar que ele está errado em acusar a Deus. Acompanhe comigo Jó, capítulo 33, versículos 8 a 12. Mas você disse ao meu alcance, eu ouvi bem as palavras. Estou limpo e sem pecado. Estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para inimizade. Ele me considera seu inimigo. Ele acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos. Mas eu lhe digo que você não está certo, porquanto Deus é maior que o homem. Jó havia declarado, eu sou justo, eu sou correto, eu estou certo, e é Deus quem procura motivos para me castigar. Castigo esse que é injusto. Ele acusa Deus de procurar motivos nele para torná-lo seu inimigo. Ele o rebate dizendo que ele está errado, porque Deus é maior do que o homem. Esse é um argumento muitas vezes difícil para nós entendermos. Quando não entendemos por que uma situação específica acontece, ou
por que Deus tem determinada atitude, nós questionamos. Por que ele permitiu que isso acontecesse? Por que aconteceu desse jeito e não do outro? Será que Deus não viu? Será que ele não vê essa situação toda acontecendo? Será que ele não entende? Pessoas que não compreendem a palavra de Deus podem inclusive ir além e dizer: Deus é mau porque permite que essas coisas aconteçam. Sua palavra não é relevante para as nossas necessidades. Mas a verdade é que nós não estamos em posição de determinar o que é melhor. Geralmente, esse tipo de pensamento ocorre por parcialidade. Uma parcialidade nossa para com as pessoas que amamos ou que julgamos merecer mais atenção de Deus ou não. Nós nublamos o nosso próprio julgamento acerca das coisas ao nosso redor. Eu lembro de uma conversa com Natan, que falávamos sobre o justo julgamento do Senhor. Me lembro de algo que ele me disse. No dia do Senhor, quando estivermos juntos a Ele, não vamos questionar se alguém está faltando ou aqueles que não estão lá. Nós vamos compreender que o julgamento dele é justo e correto. E que bom que é Deus quem precisa tomar essa decisão. Fecho aspas. Deus nos criou. Ele criou o mundo em que vivemos. Ele sabe tudo, inclusive o que é melhor para mim e para vocês. Quanto a nós, precisamos confiar nesse conhecimento de Deus e respeitar os seus juízos. Mesmo que nós não entendamos tudo o que ele faz, como ele faz ou por que ele faz. Nas palavras de Eliú, em Jó, capítulo 36, versículos 22 e 23, Deus é exaltado em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu os seus caminhos ou lhe disse, agiste mal? Eliú mostra que Deus também não tem a obrigação de nos responder quando questionado. Deus é maior que todos nós. E por isso, ele não precisa prestar contas daquilo que faz. Acompanhe Jó 33, versos 13 e 14. Por que você se queixa a ele de que não responde às palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. O ser humano, por si, tem uma natureza curiosa. Por séculos, temos perguntado por que tudo é como é. Quando somos crianças, tudo tem que ir para a nossa boca. Tudo precisamos conhecer e entender como funciona. Desmontar as coisas que compramos, os brinquedos, aquilo que nós temos, tudo para entender como tudo funciona. Investigamos os mares, a terra e até mesmo o espaço, para entender o porquê das coisas. Quanto mais investigamos, mais entendemos por que as coisas são como são. Mas o que nós não podemos nos esquecer no meio de tudo isso é que jamais vamos saber tudo sobre Deus. Jamais vamos saber tanto quanto Deus. Pelo menos nessa vida. Se fosse possível que nós pudéssemos saber tanto quanto Deus, seria Ele Deus? Será que se tivéssemos todo o conhecimento de Deus, nós ainda o adoraríamos? Nós ainda o conheceríamos e buscaríamos a sua presença? Muitos tentam negar a existência de Deus se apegando ao próprio conhecimento. O mundo veio de uma explosão. Tudo é um acidente. Aquele que julga saber tanto quanto o próprio Deus, jamais pode se aproximar dele com reverência e com temor. Pois esse se perde tanto em sua ilusão e presunção de sabedoria que esquece que sem Deus nós não somos nada.
Eliú vai criticar também a atitude rebelde de Jó. Em Jó, capítulo 35, versos 2 e 3, Eliú diz: você acha que isso é justo? Pois você diz, serei absolvido por Deus. Contudo, você lhe pergunta, que vantagem tenho eu e o que ganho se não pecar? Jó se pergunta o que ele teria a ganhar se obedecesse a Deus. Me parece um questionamento bem atual. Quantos de nós já não fizeram essa pergunta? Principalmente aqueles que estão aprendendo sobre o Evangelho. Geralmente essa pergunta se faz em nossas cabeças. Tá bom, mas o que eu tenho a ganhar se eu obedecer à palavra de Deus? Jó se questionava dessa mesma forma. Afinal, compensa servir a Deus? Mesmo Jó se achando inocente, ele não julgava estar em melhor condição do que se ele houvesse pecado. Ou seja, para Jó, não fazia diferença obedecer a Deus ou não. O que ele ganharia se obedecesse a Deus? Eliú vai mostrar a Jó que, na verdade, quando nós obedecemos à palavra de Deus, nós não estamos fazendo nenhum favor especial a Deus. Nossas ações não são capazes de afetar a Deus. Jó 35, versículo 6 a 8, ele diz: se você pecar, em que isso o afetará? Se os seus pecados forem muitos, que é que isso lhe fará? Se você for justo, o que lhe dará? O que ele receberá de sua mão? A sua impiedade só afeta aos homens, seus semelhantes, e a sua justiça aos filhos dos homens. Por vezes, nós tendemos a pensar que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento igualitário. Como se nós e Deus tivéssemos o mesmo peso nesse relacionamento. Na verdade, não é assim. A aliança estabelecida com Deus é uma aliança onde Deus é superior. Quanto a nós, cabe aceitarmos essa aliança. Deus é superior. E se formos completamente honestos, será que Deus precisaria da gente? Deus, com a humanidade ou sem a humanidade, continuaria sendo Deus. Nós, entretanto, sem Deus, sequer existiríamos. Se nós entendemos a nossa completa dependência dele, nós vamos entender que devemos viver uma vida reta, porque isso agrada a Deus. Deus se agrada de que vivamos uma vida reta e não manchada pelo pecado. E nós o servimos dessa forma para mostrar obediência e dependência do Senhor. Embora essas atitudes resultem sim em bênçãos, como Deus escreve em sua palavra, nós não podemos enxergar a obediência a Deus com retribuição como uma barganha. Eu vou obedecer porque vou receber. É o oposto. Eu recebo porque obedeço. Mas não é uma barganha. Não é uma negociação. É sim uma expressão de devoção e de dependência. Obedecer a Deus é uma expressão da nossa própria dependência do Criador. Eliú vai dedicar 2 capítulos inteiros, o 36 e o 37, para descrever e louvar a grandeza de Deus. Não vamos ler os capítulos aqui, mas eu recomendo fortemente que você leia esses capítulos. Eliú vai dizer que a grandeza de Deus se manifesta na natureza. Fala sobre como Deus controla os animais, como ele controla o clima, como ele tem um propósito para tudo na criação. Mesmo que a gente não saiba qual é. Nós não conseguimos entender por que algumas coisas acontecem, por que algumas coisas são do jeito que são. Ou mesmo porque Deus age da maneira que age.
Na verdade, nós nos preocupamos tanto com o nosso ínfimo ciclo de vida, que é tão pequeno, que nós queríamos que Deus agisse sempre naquilo que gostamos. Como se toda a criação devesse olhar para mim e para o que eu gosto. É como alguém que gosta de calor não querer mais que exista o inverno. Ou alguém que prefere o frio não querer mais que haja o verão. É esquecer que a chuva que faz ser difícil sair de casa para trabalhar, para vir para o prédio, a chuva que cancela a praia, é a mesma chuva que irriga as plantações, que dá vida e que salva a renda de muitas famílias e que é tão necessária para equilibrar a criação. Eliú finaliza o seu discurso de forma brilhante. Jó 37, versos 23 e 24, ele diz: fora de nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em sua justiça e retidão não oprime ninguém. Por isso os homens o temem. Não dá ele atenção a todos os sábios de coração? Quando eu comecei a estudar a Escritura, eu ouvi uma frase, e se você me conhece, eu falo ela praticamente toda semana. Eu aprendi ela na minha primeira semana estudando a palavra de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Ele é justo e ele é reto. Nós podemos não entender como Deus faz o que faz, ou como faz, ou ainda por que faz. Deus corrige como nenhuma outra pessoa é capaz de fazer. As nossas dificuldades podem ser demonstrações da misericórdia do Senhor. O que Deus fez para manifestar a sua graça e misericórdia para nós, pode não ter parecido isso naquele momento. Todos os domingos nós fazemos a ceia. Nós fazemos um memorial do sacrifício que Cristo fez na cruz. Natan leu para a gente hoje Isaías 53 na ceia, que descreve Jesus sendo humilhado, esmagado. Ele levou as nossas enfermidades. Ele levou os nossos pecados na cruz. Hoje nós compreendemos que esse foi um ato de amor e de misericórdia de Deus para com o mundo. E nós entendemos que esse era o único meio pelo qual podíamos nos aproximar de Deus. Mas para que isso pudesse acontecer, um ato violento e cruel precisou acontecer. Cristo sofreu, morreu por nós. O único que não merecia sofrer, sofreu para que eu e vocês pudessem estar aqui nessa manhã. Por isso precisamos ter fé. Fé que Deus tem um propósito para tudo o que acontece. Fé para entender que Deus está no controle de todas as coisas. Fé para entendermos que mesmo no mais profundo sofrimento, Deus está ao nosso lado, está junto para que possamos passar por tudo isso. E fé para entendermos que todo aquele que crer, todo aquele que buscar obedecer ao Evangelho, pode e vai estar um dia junto ao Senhor. E aí sim, poderemos entender a Deus e estar com Ele por toda a eternidade. Vamos orar. Senhor, nosso amado Deus e nosso bondoso Pai, damos graças e te agradecemos. Obrigado, Pai, por mais uma manhã, obrigado por mais um dia que o Senhor está conosco. Agradecemos, Pai, pela vida de cada pessoa que está aqui nessa manhã. Agradecemos, Pai, pela vida de cada um que está em casa. Oramos, Pai, pelas mães que estão cuidando sempre dos lares e das famílias, Pai, que o Senhor possa estar cuidando, Pai, de todos e de cada um. Aqueles, Pai, que ainda precisam do Teu Evangelho, que possamos alcançá-los, Pai. Obrigado pela vida, obrigado, Pai, pelo sacrifício do Seu Filho. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Se você puder ficar em pé, convido você a ficar de pé e vamos adorar ao nosso Deus. Bendito és tu, Senhor, na terra onde há provisão. Por tudo que vem de tuas mãos, te adorarei. Bendito és tu, Senhor, quando no deserto estou, andando em meio a provações, te adorarei. Cada bênção que alcançar, te louvarei. Quando as trevas me cercarem, ainda direi: bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o Rei. Bendito seja o nome do Senhor, bendito é meu glorioso Rei. Bendito és tu, Senhor, quando sinto o sol brilhar em mim, e o mundo é como Deus sonhou, te adorarei. Bendito és tu, Senhor, na jornada de angústia e dor, com sacrifícios de louvor, te adorarei. Cada bênção que alcançar, te louvarei. Quando as trevas me cercarem, ainda direi: bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o Rei. Bendito seja o nome do Senhor, bendito é meu glorioso Rei. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o Rei. Bendito seja o nome do Senhor, bendito é meu glorioso Rei. Aquilo que me dás pertence a ti, ó Deus. De coração direi: bendito seja o Rei. Aquilo que me dás pertence a ti, ó Deus. De coração direi: bendito seja o Rei. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o Rei. Bendito seja o nome do Senhor, bendito é meu glorioso Rei. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o Rei. Bendito seja o nome do Senhor, bendito é meu glorioso Rei. Amém. Podem sentar. Como já foi falado hoje de manhã, hoje é Dia das Mães, e somos tão gratos por cada uma de você que faz esse trabalho tão especial no seu lar, cuidando da sua família. Todos nós somos gratos pelo que as nossas mães fizeram por nós, isso certamente é uma bênção do Senhor. Queremos homenagear vocês que são mães, vocês em casa, desculpa, vamos ficar para uma próxima oportunidade, mas vocês que são mães, queríamos convidar vocês a ficarem de pé. Nós temos uma lembrancinha pequena que queríamos dar para cada uma de vocês. Eu queria ler uma passagem de Provérbios, capítulo 31. Provérbios 31, no versículo 10, vai dizer: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. E versículo 25 diz: a força e a dignidade são os teus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupação. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. E versículo 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém? Vocês podem sentar. Muito obrigado por ficarem de pé. Eu queria fazer uma oração, pedindo que Deus possa abençoar a cada uma de vocês, abençoar as nossas mães e abençoar os nossos lares. Vamos orar.
Senhor Deus e Pai, Senhor, obrigado por mais esse domingo. Pai, obrigado por esse domingo tão especial, um dia dedicado a nós para poder reconhecer o trabalho, o esforço de todas as mães, como somos gratas pelo serviço, pelo trabalho de cada uma dessas mulheres. Pai, que o Senhor possa continuar a dar paciência, continuar a dar força, continuar a dar sabedoria a cada uma delas. Como nós vimos no texto, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E a nossa oração hoje é que as mães possam realmente temer ao Senhor, que o Senhor possa ser ensinado em nossos lares, em nossas casas, e que nós possamos sempre olhar para Ti, Senhor. Pai, obrigado por Cristo, é através de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha uma ótima semana. Até a semana que vem.